Algumas histórias começam com um beijo, outras começam com uma despedida. Mas as mais perigosas começam com um detalhe tão pequeno que ninguém dá importância. Naquela manhã, Clara achou que era só mais um dia. O mesmo café morno, o mesmo barulho da rua, o mesmo céu sem graça da cidade pequena. E o mesmo pensamento de sempre: daqui eu vou embora, qualquer dia. Clara tinha 26 anos, e um tipo de olhar que parecia sempre preso entre dois mundos: o que ela vivia e o que ela imaginava. Ela trabalhava numa livraria antiga, dessas com cheiro de papel e poeira boa, onde as pessoas entram para comprar um livro e acabam contando a própria vida sem perceber. Era lá que ela se sentia segura. E era lá que, sem saber, ela estava prestes a ser encontrada. O sino da porta tocou, suave. Clara levantou os olhos, esperando algum cliente apressado. Mas não era um cliente. Era um homem de casaco escuro, simples, sem marcas, sem luxo. Ele não tinha aquele jeito de quem quer chamar atenção. Pelo contrário, parecia alguém tentando não ser visto. Tinha a barba por fazer, cabelo levemente bagunçado, e um detalhe que fez Clara prender a respiração: os olhos. Não eram olhos comuns. E não era beleza. Era história. Como se ele já tivesse visto coisas demais. Ele entrou devagar, como se a livraria fosse um lugar sagrado. Olhou as estantes, passou os dedos por um livro qualquer, e ficou parado perto do balcão, por tempo demais, em silêncio. Clara esperou, ele também, até que ele falou, numa voz baixa, mas firme: "Você é a Clara?" Não porque ele perguntou o nome, e sim porque ele perguntou como quem confirma algo que já sabia. "Sou", ela respondeu, desconfiada. "E você?" O homem não respondeu com o nome de imediato. Em vez disso, colocou sobre o balcão um envelope amarelado, fechado com um lacre antigo, como aqueles de cera. Clara piscou, sem entender. "Eu não posso ficar muito tempo aqui", ele disse. "Isso é para você. Só abra quando estiver sozinha." "Moço, eu..." Clara puxou o envelope com cuidado. "Quem mandou isso?" Ele finalmente levantou o olhar direto para o dela. "Alguém que devia ter te contado a verdade há muito tempo." Clara tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíram. Ela só conseguiu fazer o que sempre fazia quando ficava nervosa: apertar o envelope com força demais. "Espera", ela falou, quando ele já estava virando para sair. "Qual é o seu nome?" Ele parou com a mão na maçaneta. Por um segundo, Clara achou que ele não ia responder. Mas ele respondeu: "Miguel." E saiu. O sino tocou de novo suave. E a livraria ficou igualzinha ao que era antes. Menos Clara. Porque naquele instante, ela entendeu uma coisa simples e assustadora. Alguém sabia exatamente onde encontrá-la. E por quê? Ela tentou voltar ao trabalho. Organizou livros, respondeu mensagens no celular, fingiu que tudo estava normal. Mas o envelope parecia pesar mais a cada minuto, como se tivesse dentro dele algo vivo, se mexendo. Quando fechou a livraria, o céu já tinha mudado de cor. E o vento parecia mais frio do que devia. Clara chegou em casa, trancou a porta 2 vezes, coisa que ela nunca fazia, e colocou o envelope em cima da mesa da cozinha. Ficou olhando para ele como se fosse um animal perigoso. "Só abra quando estiver sozinha." Ela estava sozinha. Mesmo assim, ela demorou. Fez um chá. Sentou. Levantou. Sentou de novo. Até que, com as mãos trêmulas, quebrou o lacre e abriu. Dentro tinha uma carta e uma pequena chave metálica escura, com um desenho gravado. Um círculo com uma linha atravessando, como um caminho. E justamente por isso, doía mais. "Clara, se você está lendo isso, é porque Miguel te encontrou. Você não está segura onde está. O que aconteceu no passado ainda procura por você. A chave abre algo que deixei guardado, para o dia em que você estivesse pronta. Vá até a ponte antiga da Estrada do Norte.
pare onde o asfalto acaba. E siga a trilha até a casa de madeira. Você vai entender. Mas não conte a ninguém. A. Clara releu 3 vezes. A. Quem era A? E por que ela sentiu uma tristeza absurda, como se aquele A fosse alguém que ela já tinha amado sem saber. Ela olhou para a chave de novo. O metal era frio e pesado. Havia algo irracional naquele convite. A ponte antiga, estrada do norte, casa de madeira. Parecia filme. Mas a sensação dentro dela não era de filme. Era de lembrança. Uma lembrança que ela não conseguia acessar. Como um sonho que escapa quando você acorda. Clara tentou fazer a coisa certa. Ignorar. Guardar a chave. Dormir. Acordar e fingir que nada aconteceu. Mas quando ela deitou, o sono não veio. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel. Não o rosto exatamente, mas a intensidade no olhar. Ele parecia alguém carregando culpa e urgência. E então veio o pior. Um barulho. Como se alguém tivesse encostado na janela da sala. Clara abriu os olhos, o coração disparado. Silêncio. Ela levantou devagar e foi até a porta do quarto. Olhou pelo corredor escuro. A casa parecia normal. Mas quando ela voltou para a cama, o barulho veio de novo. Agora mais perto, como unha em vidro. Clara prendeu a respiração. Pegou o celular. A luz da tela iluminou o quarto. Ela ia ligar para alguém. Mas a carta dizia: não conte a ninguém. E naquele instante Clara fez a escolha que muda todas as histórias. Ela decidiu ir. Na manhã seguinte, Clara não contou para ninguém. Nem para a amiga que trabalhava na cafeteria ao lado da livraria. Nem para o vizinho que sempre perguntava da vida dela. Ela só pegou uma mochila, colocou água, um casaco e a chave no bolso, como se fosse um segredo batendo contra a perna. A estrada do norte era conhecida na cidade. Era o tipo de lugar que as pessoas evitam sem saber explicar porquê. Clara dirigiu com o rádio desligado. O silêncio parecia mais seguro do que qualquer música. Conforme a cidade ficou para trás, a paisagem mudou. As casas viraram árvores. Os postes viraram nada. A estrada começou a ficar estreita. E o asfalto, como a carta dizia, acabou. Ali tinha uma placa velha, torta, quase ilegível. Ponte do Vale, acesso restrito. O coração de Clara acelerou. Ela estacionou. Saiu do carro. O ar ali era diferente. Cheirava a terra molhada e folhas antigas. A ponte era velha, de madeira, com corrimões quebrados. O rio embaixo era escuro e lento. Clara parou por um momento, olhando aquilo como se estivesse prestes a atravessar para outro mundo. Porque, de certa forma, estava. Ela deu o primeiro passo. A madeira rangeu alto. Clara parou e olhou em volta, como se alguém fosse aparecer e dizer que aquilo era loucura. Mas ninguém apareceu. Então ela atravessou. Do outro lado havia uma trilha. E por mais estranho que parecesse, Clara não se sentia perdida. Ela se sentia guiada, como se os pés dela soubessem o caminho antes da cabeça. A trilha descia e subia, e o som do rio foi ficando longe. A floresta parecia mais fechada. A luz do sol entrava em cortes, como lâminas. Clara começou a ouvir coisas. Galhos estalando, folhas mexendo. E então, passos. Não os passos dela. Passos atrás. Clara congelou. Virou rápido. Nada. Só árvores. Só vento. Ela engoliu seco. E continuou. Depois de mais alguns minutos, a trilha terminou numa clareira. E ali estava, uma casa de madeira antiga, com janelas pequenas e um alpendre que rangia. A porta estava fechada. Clara subiu os degraus devagar. O coração parecia bater no pescoço.
Ela pegou a chave, e no momento em que encostou a chave na fechadura, a porta se abriu sozinha. Clara deu um passo para trás, assustada. Eu disse que você viria. A voz vinha de dentro. E quando Clara viu quem era, o mundo deu aquela inclinada que dá quando você entende que nada mais vai ser como antes. Miguel estava ali, sem casaco, sem pressa, mas com o mesmo olhar. Como se aquela casa fosse dele, ou como se ele estivesse esperando por Clara desde sempre. Você, Clara tentou falar. O que está acontecendo? Miguel se aproximou devagar, como quem não quer assustar um animal ferido. Eu sei que parece loucura, mas você precisava chegar aqui antes que eles chegassem até você. Clara sentiu um arrepio. Eles quem? Miguel hesitou, e nessa hesitação, Clara enxergou algo raro: medo nele. Pessoas que não perdoam o que foi escondido. Ele respondeu. Clara apertou a chave com força. E o que foi escondido? Miguel olhou para a chave na mão dela. O seu passado. Ele deu um passo para o lado e apontou para uma escada que descia para um porão. Lá embaixo tem uma caixa. Você vai abrir. E quando abrir, você vai entender por que eu te encontrei na livraria. Clara ficou parada sem se mover. Por que você? Ela perguntou. Por que você veio até mim? Miguel respirou fundo, como se escolher palavras fosse difícil. Porque eu te devo isso, e porque, Clara, eu não tive escolha. Clara desceu a escada do porão com o coração na garganta. O ar lá embaixo era mais frio, com cheiro de madeira velha. No centro, sobre uma mesa, havia uma caixa de metal. Clara colocou a chave na fechadura. Giro. Clique. A tampa abriu. E Clara viu ali dentro a última coisa que esperava ver. Uma foto antiga. 2 pessoas sorrindo. E no verso, uma frase escrita à mão. Se um dia ela voltar, proteja-a. Não confie em ninguém, nem em você. Clara olhou para Miguel confusa, sem conseguir respirar direito. Voltar de onde? Ela sussurrou. Miguel ficou pálido, porque antes que ele respondesse, um barulho de carro ecoou lá fora. E não era um carro só, eram 2, parando ao mesmo tempo, bem em frente à casa. Miguel apagou a luz do porão num movimento rápido. Não faz barulho, ele disse quase sem voz. Eles chegaram. Clara prendeu a respiração. Lá em cima, passos no alpendre, e alguém bateu na porta, devagar, como se tivesse certeza de que a porta ia abrir. Toque, toque, toque. A voz do lado de fora veio calma demais. Miguel, eu sei que você tá aí. E então, a frase que fez o sangue de Clara gelar. E eu sei que ela tá com você. Miguel apagou a última luz do porão. O escuro engoliu tudo. E por um segundo, Clara não sabia mais onde estava, nem quem ela era. O coração batia tão alto que ela teve certeza de que quem estava do lado de fora conseguiria ouvir. Toque, toque, toque. A batida na porta era lenta, controlada, como alguém que não tem pressa, porque sabe que vai entrar de qualquer jeito. Miguel puxou Clara pelo pulso, devagar, conduzindo-a para trás de uma estante antiga. O cheiro de madeira molhada e poeira entrava pelo nariz, misturado com o medo. Não respira forte, ele sussurrou. Eles escutam tudo. Clara sentiu o estômago revirar. Quem são eles? Ela tentou perguntar, mas a voz saiu quebrada. Miguel não respondeu. Lá em cima, a porta rangeu. Não foi arrombada. Foi aberta, como se tivessem a chave. Passos entraram na casa. Um passo, depois outro, lentos, pesados. Clara apertou os olhos, como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Uma voz masculina ecoou. Você sempre escolheu os lugares errados para se esconder, Miguel. Miguel fechou os olhos por um segundo.
Clara percebeu que aquela voz não era nova para ele. Era antiga e perigosa. Fica aqui, ele murmurou, quase sem mover os lábios. Não importa o que aconteça. Não saia. Antes que Clara pudesse responder, Miguel se afastou na direção da escada. O som dos passos dele subindo misturou-se com os passos dos homens lá em cima. O silêncio que ficou era pior do que o barulho. Clara tentou controlar a respiração, mas o ar parecia pouco, e o escuro parecia vivo. Ela ouviu vozes abafadas, frases cortadas, um tom que não era de conversa, era de ameaça. Você trouxe ela, né? A voz perguntou. Depois de tudo o que foi feito, você trouxe ela de volta. Miguel respondeu algo que Clara não conseguiu entender. E então, o som que fez o sangue dela gelar. Um tapa. Seco. Violento. Clara levou a mão à boca para não gritar. Onde ela está? A voz exigiu. Miguel não respondeu. Outro golpe. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O impulso era correr, mas ele tinha dito, não sai. E pela primeira vez, Clara obedeceu a alguém sem questionar. Ela se arrastou pelo chão do porão, em silêncio, tentando chegar mais perto da escada para ouvir. A casa inteira rangia, como se estivesse viva e sentindo dor. Você não entende, Miguel falou, com a voz tensa. Se vocês encostarem nela, tudo acaba. A voz riu. Já acabou há muito tempo, Miguel. Você só não aceitou ainda. O barulho de algo caindo. Um objeto quebrando. Um grunhido de dor. Clara sentiu as lágrimas caírem sem pedir permissão. Foi então que ela viu. Na parede do porão, quase invisível, havia uma porta pequena, escondida atrás de caixas. Uma saída. Um túnel. A chave no bolso dela parecia queimar. Ela olhou para a escada. Ouviu outro golpe. Ouviu Miguel gemer de dor. E entendeu que, se ficasse, ele não sairia vivo. Clara abriu a porta pequena, com esforço. Um corredor estreito se estendia para fora da casa, iluminado apenas por pequenas frestas de luz. Ela olhou uma última vez para o porão e correu. O corredor parecia não ter fim. O chão era de terra, o teto baixo. Clara batia os ombros, tropeçava, mas continuava. O medo a empurrava. Quando saiu do outro lado, o ar gelado entrou nos pulmões como um choque. Ela correu, sem direção, sem pensar. Atrás dela ouviu gritos. Ela fugiu. Passos, muitos passos, galhos quebrando, vozes se espalhando. Clara correu como nunca correu. O coração parecia explodir. A mochila pesava como chumbo. Ela caiu, rolou pela terra, raspou o braço, gritou de dor e se arrependeu no mesmo instante. Porque o silêncio que veio depois foi pior. Eles tinham parado, e o silêncio significava só uma coisa: eles sabiam onde ela estava. Clara se levantou mancando, se escondendo atrás de uma árvore grossa. A respiração era tão alta que parecia um alarme. E então, uma lanterna acendeu, depois outra, 3 feixes de luz varrendo a floresta. Clara, a voz chamou, calma, quase gentil, a gente só quer conversar. Ela reconheceu aquela voz. Era o homem da porta. Você não sabe quem você é, ele continuou, nem o que carrega. E Miguel mentiu para você. Clara fechou os olhos, tentando não ouvir. Ele te usou, como todo mundo sempre usou. A voz se aproximava. Você não quer saber a verdade? Clara mordeu o lábio até sangrar, porque queria. Mas também sabia que a verdade, na boca de gente errada, vira arma. Ela saiu correndo de novo, mudando de direção, descendo uma ladeira. O chão estava molhado. Ela escorregou, rolou, caiu num barranco e parou, ofegante, perto do rio. O mesmo rio da ponte. O destino parecia brincar com ela. Clara se levantou com dificuldade e olhou em volta, desesperada. E então ouviu uma voz atrás dela. Você não devia ter vindo sozinha.
Ela virou, assustada. Miguel estava ali, machucado, sangrando no canto da boca, mas em pé. Ela começou. O túnel, ele disse. Eu sabia que você encontraria. Clara chorou de alívio e medo ao mesmo tempo. Eles estão vindo, ela disse. Miguel olhou para o rio, depois para a floresta, depois para Clara. Então a gente vai fazer o que eu mais queria evitar, ele falou. Vamos atravessar. A ponte? Clara perguntou. Miguel balançou a cabeça. Não. Ele apontou para a água. Pelo rio. Clara regalou os olhos. Isso é loucura. Miguel segurou o rosto dela com as duas mãos. O dia em que você nasceu foi o dia em que tudo deu errado. E o dia em que você voltou é o dia em que a gente conserta. Eles ouviram os passos chegando. Miguel puxou Clara pela mão. E os dois entraram no rio gelado, que subiu rápido pelas pernas, pelo corpo, pelo peito. A corrente era forte. O frio era cortante. Mas eles seguiram. Porque atrás deles vinha algo pior que o rio. O passado. A água os puxou. Clara perdeu o chão. Miguel segurou forte, mas escorregou. Por um segundo os dedos se soltaram. E Clara gritou o nome dele. Miguel. A corrente levou os dois para longe da margem. A água girava, batia, puxava. E então, tudo ficou escuro. Clara acordou com o som de pássaros. O corpo doía. O rosto estava molhado. Ela abriu os olhos devagar. Estava deitada na margem do rio. O sol já estava alto. O mundo parecia normal demais. Miguel, ela sussurrou. Silêncio. O pânico subiu como fogo. Ela se levantou rápido demais. Quase caiu. Miguel, gritou desesperada. Nada. A corrente estava calma agora, como se nada tivesse acontecido. Clara caiu de joelhos, e então sentiu algo na mão. A chave. Ela ainda estava com a chave. Clara olhou para ela, com raiva, com medo, com confusão. O que você quer de mim? Ela chorou. Uma sombra caiu sobre ela. Clara levantou o rosto. Miguel estava ali, molhado, exausto, mas vivo. Ela se levantou e o abraçou com força, sem pensar, sem pedir permissão. Pela primeira vez, o abraço não era medo, era certeza. Miguel respirou fundo. Eles não vão parar, ele disse. Mas agora, eles também não podem mais nos tocar. Por quê? Miguel olhou para o horizonte. Porque você cruzou o limite. E ninguém cruza e volta a ser só humano. Clara engoliu seco. O que eu sou, Miguel? Miguel respondeu, com uma calma que assustava. Você é a chave. E naquele instante, Clara entendeu que a história dela não era sobre fuga. Era sobre abrir algo que nunca deveria ter sido fechado. Clara ficou olhando para Miguel, sem conseguir responder. Eu sou a chave, ela repetiu, quase em um sussurro. Miguel assentiu devagar, como se cada movimento pesasse. Não uma chave de metal, ele disse, e uma chave viva, a única capaz de abrir o que foi fechado naquela noite, há 26 anos. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem como vozes antigas. Clara sentiu um arrepio que não era frio. Era memória. Uma memória que começava a acordar. Ela fechou os olhos e viu. Não com os olhos, mas com algo mais fundo. Viu uma sala branca, luzes fortes, um choro de bebê. Viu mãos apressadas. Viu alguém dizer, não agora, ela ainda não pode saber. Viu uma mulher chorando, segurando uma carta. Clara abriu os olhos, ofegante. Eu me lembro, ela disse. Não de tudo, mas de partes. Miguel segurou os ombros dela. Porque o lugar te chamou de volta, ele falou.
e porque o que foi tirado de você nunca foi embora de verdade. Eles caminharam juntos pela margem do rio, até chegarem a uma clareira iluminada pelo sol. No centro, havia algo que não deveria estar ali: um círculo de pedras antigas, cobertas de símbolos, como se alguém tivesse desenhado o chão com intenção. Miguel parou. É aqui. Clara sentiu o coração acelerar. Aqui, o quê? Aqui o mundo muda. Ele respirou fundo. E aqui, você escolhe. Clara olhou para o círculo. Sentiu o chão vibrar de leve sob os pés. E então ouviu o som que não queria ouvir. Carros, vozes, passos apressados. Eles tinham seguido o rio. Tinham encontrado o caminho. Miguel segurou a mão de Clara. Não corre, ele disse. Dessa vez não. O mesmo homem da porta vinha à frente. O sorriso calmo, cruel. Acabou, ele disse. Entrega a chave, Clara. Você não entende o que pode acontecer se abrir isso. Pela primeira vez desde o começo, ela não sentiu medo. Ela sentiu certeza. Eu entendo exatamente, ela respondeu. Ela deu um passo para dentro do círculo. O chão brilhou. O vento parou. O mundo ficou em silêncio. Miguel gritou: Clara, espera. Mas ela não esperou. Ela colocou as mãos no centro do círculo, e tudo mudou. O ar se abriu como água. A luz se dobrou. E o passado veio à tona. Clara viu a verdade inteira. Viu que aquele lugar não era uma prisão. Era um refúgio. Um lugar criado para esconder algo poderoso demais. A capacidade de mudar o destino. E ela tinha sido escondida junto. Quando Clara abriu os olhos, os homens tinham caído no chão, como se tivessem dormido. O vento voltou. Os pássaros cantaram. Miguel correu até ela. Ele perguntou, ofegante. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. Eu escolhi. Miguel tocou o rosto dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Escolheu o quê? Clara respirou fundo. Escolhi viver, sem fugir. O círculo começou a desaparecer, virando pó. A floresta parecia mais clara, mais leve. Miguel olhou ao redor, em choque. Eles se foram. Não, Clara respondeu. Eles esqueceram. Miguel franziu a testa. Esqueceram o quê? Clara sorriu de novo, dessa vez em paz. Que eu existo, e que isso existe. Miguel riu, sem perceber. Um riso solto, aliviado. Um riso que não fazia anos. Eles caminharam juntos para fora da clareira, de mãos dadas. O sol descia lento entre as árvores, dourando tudo. No caminho Miguel parou. Clara, ele falou sério. Eu preciso te dizer uma coisa. Desde o primeiro dia, eu te encontrei porque era minha missão. Mas o que senti depois, não estava no plano. Clara virou-se para ele. E o que você sentiu? Miguel engoliu seco. Amor. E medo. Porque amar você significa te perder. Se você decidir ir embora. Clara sorriu, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu não estou indo a lugar nenhum. Miguel piscou, como quem não acredita. Tem certeza? Tenho. Ela encostou a testa na dele. Porque pela primeira vez, eu sei quem sou e onde pertenço. Eles se beijaram. Não um beijo apressado. Não um beijo de filme. Mas um beijo calmo, de quem chegou em casa. Meses depois, Clara e Miguel estavam na cidade. A livraria tinha mudado. Mais luz, mais vida. E na porta, uma nova placa. Livraria Caminho Aberto. Miguel ajudava um cliente enquanto Clara organizava livros. O mundo parecia normal, simples, seguro. Mas agora, Clara sabia. Normal não era vazio. Normal era escolha. Quando fecharam a livraria, caminharam pela rua de mãos dadas. O sol se punha. A cidade parecia maior, mais viva. Você sente falta? Miguel perguntou. Clara pensou por um momento. Do mistério, do perigo? Ela sorriu. Não, porque agora eu tenho o que eu sempre procurei, sem saber. Miguel parou, tirou algo do bolso. Uma pequena chave. A mesma. Então guarda isso, ele disse.
Não para abrir nada, mas para lembrar. Clara pegou a chave e riu. Lembrar do quê? Miguel se aproximou e sussurrou. Que algumas histórias não terminam. Elas escolhem continuar. Eles caminharam, sumindo entre as luzes da rua. A música subiu devagar. E, pela primeira vez, o destino não precisava mais se esconder.